Olá, gente querida, gente bonita, pastora Mônica Terrigno. Estamos iniciando mais um programa, o Gente da Gente. E o Gente da Gente, ele tem por finalidade sempre trazer um trechinho. É aquela palavra que salta os nossos olhos, né? Que faz arder o coração, né? E a gente vai sempre, então, fazendo comentários sobre esses trechos da Bíblia Sagrada. E hoje o personagem, olha, tá top, né? Tá muito bom. Então eu queria que você acompanhasse comigo quem é o personagem de hoje. Traz para mim. Tem ocasiões em que famílias discutem e as crianças é que pagam o preço. E é interessante isso quando um pai não gosta do filho do vizinho. Só que os dois crescem juntos e tem uma amizade muito forte. A Bíblia diz que há amigos mais chegados do que irmãos. E sabe o que aconteceu comigo? Eu conheci um que seria o rei de Israel. Embora meu pai mandava eu detestá-lo, embora meu pai queria matá-lo, mas eu tinha um amor por essa pessoa. Sim, eu tive um amor por ele, dei para ele a minha espada, dei para ele a minha roupa, e ele não tinha naquele momento nada para me dar, mas me deu uma amizade que nunca antes, jamais eu havia recebido. Eu estou falando de Davi, porque eu sou Jonathan, filho do rei Saul. Muito prazer. Bom, o nosso personagem de hoje é o Jonathan, o filho de Saul. Que coisa linda falar sobre esse homem, né? Porque é um homem que me chama muita atenção na palavra de Deus com relação à amizade que ele tem com Davi. Ao ponto da Bíblia relatar que ele consegue ir contra o próprio pai, aquilo que o pai pensava, né, o conceito que o pai tinha, a visão que Saul tinha acerca de Davi, e ele vinha ali distorcendo tudo. Não, pai, Davi não é isso. Davi, pelo contrário, é um homem bom, é um homem que nos poupou, teve ali a oportunidade de até mesmo, né, acabar com a vida do próprio pai de Jonathan e não fez isso, nada fez, porque ele sabia da unção em que Saul carregava, da unção em que Saul tinha também sobre a sua vida. E assim nós devemos também, né, levar essa mesma visão, sempre, conduzir sempre, né, de muito bom grado tudo aquilo que Deus tem falado, tem trazido por mensagem, revelações e entendimento, porque isso vai nos ajudar no decorrer da nossa caminhada com Deus. Eu quero compartilhar com vocês algo aqui que está baseado no primeiro livro de Samuel, capítulo 19, que vai falar um pouco sobre o Jonathan. Olha o que diz aqui. Verso 1. Falou Saul a Jonathan, seu filho, e a todos os seus servos sobre matar Davi. Olha que coisa forte. Jonathan, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber a este, dizendo: meu pai, Saul, procura matar-te e acautelar-te, pois pela manhã fica num lugar oculto e esconde-te. Olha, muito interessante, porque quando Jonathan, né, descobre a trama do seu pai Saul, em querer acabar com a vida de Davi, em querer matar a Davi, olha, é surpreendente porque ele fica do lado de Davi e contra o seu próprio pai, Saul. Olha, mas por que isso? Porque é o chamado quem convive é quem sabe, né? Praticamente o Jonathan conhecia o pai que tinha e sabia que aquilo que ele estava falando com relação a Davi iria de fato se cumprir, acontecer. Era o que ele queria, estava no coração. A Bíblia chega a relatar, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E quando Saul dizia, né, em acabar com a vida de Davi, realmente era o que estava, né, era a pretensão, era o que estava no coração dele. Mas isso não aconteceu, isso não se cumpriu. Deus seja louvado, a vida de Davi foi poupada. Mas por quê? Porque Jonathan, amigo amabilíssimo de Davi, poupou a Davi da morte. Assim também devemos nós buscar ter esse círculo de amizade. Às vezes hoje você pode falar: pastor, eu sou uma pessoa muito sozinha, né? Dizem por aí que antes só do que mal acompanhado. Mas toda pessoa ela precisa ter e fazer amigos. A Bíblia chega a relatar que há amigos mais chegados que irmão, há amigos mais chegados. Ou seja, o Jonathan era esse amigo mais chegado de Davi. Por que você também não passa a enxergar e encarar a sua vida, né, com os bons olhos? Eu me lembro, quando eu começo a falar de amizade, eu me lembro de um relato da Bíblia, onde a Bíblia fala de um paralítico, né?
quando na verdade ele estava ali acamado, em cima daquele leito, daquela cama, e tinha ali 4 amigos que intercedeu pela vida daquele paralítico, e a Bíblia relata que eles se esforçaram, se dedicaram, foram pessoas ali esforçadas no quesito, né? Nós vamos levar esse paralítico, esse doente, esse enfermo, esse acamado até a Jesus. E quando ele chegou até Jesus, uma grande reunião, a Bíblia relata que culto lotado, vamos dizer assim, né? Reunião cheia, ali muitas pessoas ali para ouvir a pregação. A Bíblia relata que esses amigos têm ali toda a capacidade, a força, né? Ali numa só fé, num mesmo espírito de fé, numa fé coletiva, eles levam aquele paralítico até o telhado, abre um buraco, baixa o leito e apresenta aquele doente, aquele enfermo, aquela pessoa paralítica até a Jesus. Mas o que é isso? É boa amizade. Isso é boa amizade. E é o que nós devemos também procurar alcançar. Ter amigos e fazer amigos, parceiros de trabalho, equipe. Isso é muito bom. Isso é privilégio. Isso faz parte da vida de qualquer ser humano. E por que você não correr atrás disso? Às vezes você se encontra uma pessoa sozinha, está entrando em estado talvez de depressão, porque vive falando, eu sou sozinho, eu não tenho ninguém com quem compartilhar, eu não tenho um amigo, eu não tenho um colega, eu não tenho ninguém que eu possa me aproximar, abrir ali o meu coração, compartilhar um pouco da minha vida. Isso talvez tenha trazido doenças, muitas dores. E tem muitas pessoas enfermas no seu emocional, enferma. Por quê? Emocional abalado. Às vezes a pessoa não consegue, por ela não ter ninguém, ela não consegue compartilhar, né, um pouco daquilo que ela está passando, e ela acaba carregando todo o sofrimento, toda aquela bagagem, aquele peso, desnecessariamente. A Bíblia diz, é melhor serem 2 do que 1, porque melhor paga do seu trabalho. Então, quando o Jonathan descobre a trama em que o seu pai, né, ele havia revelado ali, Jonathan ouvindo tudo, foi contar, foi bater para Davi. Ele fez muito bem. Por quê? Porque ele tinha uma amizade verdadeira. Ele era um companheiro, ele era fiel, e é muito bom quando conseguimos ter ali amigos que são fiéis, né? É muito bom. Isso faz parte de qualquer vida, né? Qualquer ser humano, e é muito bom que você encontre pessoas assim. Nós vamos falar muito mais sobre o Jonathan, mas no próximo bloco. Então nós vamos a um break e daqui a pouquinho estamos de volta. Até já! Bom, de volta ao nosso programa, o Gente da Gente. É assim, tem trazido trechos da Bíblia Sagrada para que então, né, aquele trechinho que mais salta o meu coração, os meus olhos, é o que eu tenho trazido para compartilhar com todos vocês. E hoje eu estou falando aqui, em 1 Samuel 19, estou falando sobre o Jonathan. Ele é o nosso personagem de hoje. O Jonathan, esse homem íntegro, fiel, companheiro, né? Amigo, muito amigo de Davi, um homem de Deus, um homem dedicado e principalmente zeloso na sua amizade com Davi. A Bíblia relata aqui que quando o Saul, o pai do Jonathan, ele abre ali, né, o verbo dizendo, olha, eu vou acabar com ele. Está aqui no versículo de número 2. O fez saber a este dizendo, meu pai Saul, Jonathan foi contar tudo para Davi, procura matar-te. Acautela-te, pois, pela manhã, fica num lugar oculto e esconde-te. E olha, Davi só não morreu porque teve a ajuda ali, né, a parceria ali do bom amigo Jonathan. E olha o que mais vai dizer, verso 3. Eu sairei, estarei ao lado de meu pai no campo, palavra de Jonathan, tá? Onde estás? E falarei a teu respeito a meu pai. E verei o que houver e te farei saber. Então, Jonathan foi usado por Deus ali para revelar aquilo que estava no coração do seu pai Saul. Mas Jonathan já havia entendido, papai quer acabar com Davi. Ciúme, intriga, ou seja, Saul podia ter levado, né, o reinado dele
com muita seriedade, mas ele começou a um ciúme, né? Começou a mexer com as emoções, com o estado emocional de Jonathan, né? E também, vamos dizer, do seu pai Saul. Mas por que mexeu com o estado emocional de Saul? Porque Saul estava lutando a batalha errada. Ao invés de ele continuar fazendo, né, aquilo que foi colocado nas mãos dele, confiado em suas mãos, ele começa a olhar para Davi. Isso começa a criar, a formar ali um ciúme muito grande. E ele então tira os olhos daquilo que ele tinha, que era, né, um grande reinado, e passa a focar naquilo em que Davi havia recebido. Bom, não foi à toa que perdeu o reinado para Davi. E assim é o que acontece nos dias atuais. Falando em dias atuais, eu quero chamar aqui então, né, o meu amigo novamente, porque ele vai trazer como é que seria, tá bom? O Jonathan nos dias atuais, nos dias de hoje. Acompanhe comigo. Olá, essa vida é mesmo engraçada, né? Às vezes você tem um irmão, cresce com você dentro de casa, é filho do mesmo pai, da mesma mãe, ou uma irmã, e não conseguem ficar assim tão perto, tão junto. Mas eu não estou dizendo de corpo, eu estou dizendo de alma, de coração. Pior ainda, quando você tem uma amizade que os pais não aprovam, que a família não gosta. Olha, isso não é nada bom, isso não é nada fácil. Você sabia que em muitas cidades isso acontece, né? A família tem uma rixa com a outra família, mas aí as crianças brincam juntas e as crianças gostam uma da outra e às vezes são até obrigadas a odiar umas às outras porque a família não gosta. Essa vida é muito interessante. A Bíblia diz que tem amigos que são mais chegados do que irmão e isso é verdadeiro. Bem, essa é mais ou menos a minha história. Eu tive um amigo e nós éramos muito juntos. E a minha família detestava esse meu amigo. Mas sabe o que eu fiz? Ao invés de ouvir a voz da minha família, eu decidi ouvir a voz do meu coração. Olha, ele foi o meu melhor amigo. E eu, com certeza, também fui o seu melhor amigo. Eu sou Jonathan nos dias de hoje. Bom, aí seria então, né? Você pode observar. Olha, não é diferente aquilo que a gente vê acontecendo nos dias atuais, nos dias de hoje, não. Realmente, tá? O Saul, ele começou a querer lutar a batalha errada. E foi aí que ele perdeu o trono para Davi. Por quê? Porque Jonathan, muito amigo de Davi, fez saber tudo quanto estava no coração do próprio pai. Então ele foi lá e revelou para Davi. Olha, Davi, o negócio é o seguinte, meu pai quer acabar com você, quer te matar, né? Corre, se esconde, se separa. E olha, é bom ter amigos por conta disso, porque tem sempre um que vem falar, que vem argumentar, vem revelar a nós a trama, a traição, aquilo que o outro, né, de alguma forma tenta ou intenta fazer como maldade, né, contra nós. Olha o que diz o verso 4. Então Jonathan falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: não peque o rei contra seu servo Davi. Olha ele defendendo Davi para o próprio pai. O pai ficou furioso. O pai ficou irado, né? Por quê? Porque ele não pecou contra ti, papai. Olha, o Jonathan falando com o próprio pai, né? O Saul. Mas pai, ele não pecou contra o Senhor. E os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. Só que em momento nenhum ele levou isso em consideração. Não levou. Como às vezes acontece. Às vezes a pessoa ela coloca no coração, né? Porque eu não gosto da pessoa, eu não me dou com fulano de tal, e tenta fazer maldade contra ela, mas não é justo. Então é importante mesmo que a coisa venha à tona, que todos saibam, né? Isso é muito bom. É possível que isso aconteça? É possível que isso aconteça nos dias de hoje. Você encontrar um amigo que vai falar para você: olha, fulano de tal é morde-a-sopra. Ele está com você, está aqui do seu lado, mas daqui a pouco está falando mal de você. E vai lá, joga tudo na rua, comenta, fala, abre o verbo. Isso é o que mais acontece. Muito em ambiente de trabalho, às vezes, né, é em faculdade, num grupinho de família, né, é a titia ali com a própria sobrinha, e ela está ali argumentando alguma coisa, e depois ela vai falar mal de você para outros, né, da própria família, e você acaba se chateando com isso. Só que o mais bonito de tudo isso era a amizade que eles tinham.
Então, era uma amizade recíproca, era uma amizade verdadeira, era uma amizade infalível, porque Jonathan foi fiel a esta amizade até o fim, até o final. Então, minha palavra, efeito para você procure encontrar pessoas íntegras, fiéis. Ainda existe nos dias de hoje, viu? Existe, porque às vezes você para e pensa, mas sei não, se eu posso contar com fulano, Bertano. Pode sim. Ainda tem um ombro amigo ali para te ouvir, ainda tem uma pessoa ali para estender a mão, ainda tem uma pessoa boa que vai ser usada por Deus, às vezes até no seu momento da cura. É verdade, como aqueles 4 amigos que foram levar aquele paralítico, baixando o leito até a presença de Jesus e levaram cura para aquele paralítico. Ou seja, uma boa amizade, ela também cura. Uma boa amizade, um bom relacionamento também trata, né? Bons amigos também faz parte, né, do nosso vínculo, né, de estado emocional, né, com aquilo que você hoje passa ou enfrenta, faz muito bom, porque você vai ouvir daquela pessoa, vai dar certo, você vai conseguir, essa terra é para você. Não desista, não desanima, e é bom você ter pessoas que vêm enxertar a fé no teu sangue, na tua veia. Isso é muito bom. E você possa encontrar esse tipo de amigo, um amigo fiel que não vai te apunhalar, nem tampouco te trair. Davi foi amigo de Jonathan, Jonathan foi amigo de Davi, que você possa principalmente ser amigo de Deus sobre todas as coisas. Bom, eu vou ficando por aqui e até a nossa próxima programação. O Gente da Gente se despede. Tchau, tchau.